Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 924 blogs diários e minguando até 366 dias, 26 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 924 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final Parte 2. Vou produzir 7 partições com 70 blogs diários, né? E com esse título, este é a parte 2 do título, certo? Quando eu terminar aqui, eu vou entrar num um novo subtítulo, né? Eu vou produzir até 30 blogs diários e vou produzir outros subtítulos. O subtítulo é Construindo um Cenário, né? Construindo um cenário, né? É, construindo, é, Construindo o cenário. Eu estou tentando lembrar aqui do deixa eu ver se eu vejo o que eu quero dizer isso no contexto. Armazenamento de dados e construindo um cenário. Esse é o subtítulo que eu vou produzir depois disso. Armazenamentos de dados, construindo o cenário. Vai ter muitas coisas muito esclarecidas neste blog diário, muito interessante. Não deixe de estar acompanhando este novo subtítulo, armazenamento de dados, né, construindo um cenário, muito interessante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, né, um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4, certo? Eu gravo 3 blogs diários com expressão livre e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A playlist da YouTube Music, playlist melhor das melhores. Dedique o seu tempo a esse blog diário, certo? E faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Quando fizer isso, entenderá que não vai perder o seu tempo, certo? Vocês não perderão o seu tempo se vocês dedicarem o seu tempo para este blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isso e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, né? 2 playlists, O Diabo Sediou em Mim, com 40 blog diário, e essa playlist Melhor da Melhores, representando a evolução do blog diário. Faça esse trabalho de conscientização com essas 2 playlists, a playlist O Diabo Sediou em Mim, com 40 blog diário, e essa playlist o Melhor das Melhores, representando a evolução do blog diário, com 9 blogs diários. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva.
O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tu, tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinados no reino dos mortos. O reino de Deus, o reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz esse processo de conscientização com a abertura do vídeo junto comigo. É muito interessante, né? O quanto isso deixa nossas consciências flexionadas. Dedique ao seu tempo a estar fazendo esse processo de conscientização junto comigo, certo? Eu estou me esforçando, você também vai se esforçar para que tudo isso seja produtivo para nós, para que tudo isso venha dá para nós uma consciência, uma liberdade de nos expressar, de conhecer várias coisas que tem dentro da sociedade. Você já viu que a liberdade ela só vem quando a gente conhece a nossa forma de frutificar? Só isso que dá a nós a liberdade. Fora disso, é uma prisão dessa nossa consciência interior, dessa nossa fonte, desse nosso relacionamento com Deus. Fora disso, é só isso. Aí você faz essa percepção. Quando você não conhece a sua forma de frutificar, que é a partir do sua expressão, que é a partir da sua vista, enquanto você não conhece isso, você fica relacionando coisas objetivas, coisas material do seu corpo, coisas material do corpo do outro, aquilo, fica negociando, manipulando um, manipulando o outro, são vários tipos de coisas. Aí você vai relacionar um filho, aí a pessoa chega do lado, quer manipular você, fala, tem que ser tratamento igual, mas aquele tratamento igual que eles estão querendo são coisas objetivas, que determinam coisas objeto, entende? A coisa objetiva parado não representa o amor. Eu amo a pessoa de graça, não tem nada de objetivo. Eu amo meu filho, eu acrescento para ele de graça, é coisa da minha vida, da minha fonte, não é nada objetivo, não. E você pode entrar em crise com uma irmã, com um irmão, pode entrar em crise com qualquer outro tipo de coisas que tem, mas não vai ser a realidade, porque a realidade é tudo aquilo que eu acrescente à pessoa. Eu acrescente da minha fonte, da minha vida, não tem nada objeto nisso, não existe objeto. O verdadeiro fruto são coisas que eu acrescente. E é só isso. Aí quando você acrescenta para uma pessoa, ou a pessoa está do lado ali dizendo: Nossa, você fez isso para ele, não fez por mim? Não, a pessoa está do lado aqui, ela está querendo provocar uma desigualdade, ela está criando uma crise, ela tá relacionando uma coisa equívoca, equívoca, não tem nada disso. Cada tempo representa, cada lugar que eu passo representa um relacionamento e eu vou relacionando isso de acordo com as pessoas. Eu não vou determinar por um comportamento de uma pessoa, por uma coisa que ele me relacionou mal, eu vou continuar. Se eu acrescentei para a pessoa aqui da coisa da minha vida, tranquilo, ou coisas objetivas, tranquilo, a pessoa não tem que questionar nada, são coisas objetivas, certo? Entenda isso. Aí, você tem as suas formas de relacionar. Quando você está conectado, você pode se sentir prejudicado, e Deus está conectado com você consegue acrescentar isso para qualquer pessoa. Você tranquilamente que consegue. Aí não é questão que a outra está cobrando, está relacionando uma dependência que você vai resolver o problema dela. A crise já está habitada. Entenda isso. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né? A expressão livre vai explicar a Bíblia significativa como 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para que a gente possa fazer a expressão livre. Todo o espaço que está na vista é uma forma de frutificar.
Quando o seu fruto estiver unificado, este fruto vai preencher o espaço em outro corpo. Este fruto não pode estar vazando, ele tem que completar o outro corpo. A ideia do vazamento explica que um ou outro está querendo mudar o fruto. E quando alguém quiser mudar, vai dar um relacionamento compartilhado, e isto pode ser bom desde que ambos estiverem de acordo. Isto explica que, quando o mentor de corpo estiver frutificando, o mentor de corpo deve voltar para o espaço de corpo habitado para entender do fruto que está recebendo. Se o mentor de corpo mudar algo no fruto do outro, a possibilidade de unificação do fruto diminui no corpo do outro, pois o valor que ele deu no fruto não está unificando. Quando o mentor de corpo habitado queira mudar algo no fruto de outro fruto, vai explicar que ele vai relacionar o interesse dele em outro corpo. Ou seja, eu posso dar o meu interesse no meu fruto, mas não posso dar o meu interesse no fruto de outro corpo habitado. Este ideal será um princípio de um fruto comercial da frutificação. Perceba que você terá que mudar a forma de relacionar, pois este fruto não acrescenta e passa a ser um relacionamento compartilhado da relação, explicando a força bruta diretamente. Perceba que tudo é questão de percepção. E se o seu relacionamento quiser mudar algo no fruto, perceba que está mudando, perceba o que está mudando. Se for coisa dele, ele poderá mudar para unificar o fruto dele no seu com o seu, para unificar o fruto dele com o seu. Porém, se ele mudar algo diretamente no fruto que você deu, tem que perceber o que está sendo mudado para saber se é bom ou ruim. Perfeito. Eu tinha aberto aquela palestra, né? Não sabia que ia trazer esse contexto grandioso para a gente explicar como o blog é uma continuidade, é sempre assim, a gente fala de coisas e vai conectando a outra, muito bom, sabe? Se você não viu o blog anterior, veja para dar continuidade, é só você clicar no primeiro link da chavinha para dar uma ideia de conscientização de uma forma continuada, certo? Faz o trabalho de conscientização junto comigo, relaciona isso na sua consciência com carinho, com dedicação, para que isso venha a trazer para nós uma consciência boa, certo? Vamos lá então fazer o trabalho de conscientização. Aqui nós vamos aprender aquilo que estava aberto, que eu comecei a dar uma ideia do blog diário, eu comecei a abrir ali dizendo quando eu dou alguma coisa, quando eu acrescento alguma coisa para um relacionamento, eu acrescento uma coisa para um relacionamento, eu estou dando para mim, estou direcionando, estou focando num corpo, no meu filho, por exemplo. Aí aparece outra pessoa que quer mudar a minha forma de eu acrescentar para um, porque está querendo negociar coisas objetivas. Nós vamos aprender nesse blog aqui como é que funciona isso e como é que você não permita que os outros manipulem você, que os seus filhos manipulem você, né, certo? Você faz a percepção que tudo que você dá no fruto, quando você ama alguém, é para acrescentar, certo? E nem sempre você vai conseguir agradar todo mundo, certo? E tudo isso são coisas relativas determinando o caminho, certo? Quando as pessoas entendem que o fruto verdadeiro são aquele fundamento, são coisas que é conectado da fonte, que vem direto de Deus para o nosso fruto, para nós acrescentar isso às pessoas, ele vai parar de relacionar coisas objetivas. Ah, você deu para ele algum objeto e não deu para mim? Ah, você deu aquilo? Não. Eu tenho o carinho, a dedicação. O que me satisfaz é eu estar na presença das pessoas a quem eu amo, porque ela me acrescenta, eu acrescento para ela. Independente que se é objeto ou não, eles acrescentam, qualquer um acrescenta, certo? Agora, quando eu quero negociar alguma coisa e outra, certo? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir para mim ter algum recurso financeiro para mim lá comprar um carro,
para mim fazer produzir isso no meu espaço, certo? Enquanto eu estou dependendo do meu pai, da minha mãe, eles determinam os objetos, para quem eles vai dar, para quem não vai dar, que tipo de necessidade que as pessoas têm, tudo isso é o pai que decide, certo? Não é o filho que fala, você deu para ele, não deu para mim. Não, filho não tem nada a ver com isso. Eu decido. Meu filho, por exemplo, ele está precisando de uma natação para desenvolver alguma coisa ou outra, eu vou colocar na natação e tá, por que você fez para ele? Não, porque ele está precisando, está precisando de uma coisa para estudar, para desenvolver alguma coisa na escola, então vai pela aquela necessidade dos filhos, e nem sempre todo mundo vai ter as coisas, né? Eu nunca, sei lá, nunca tive tudo que eu quero, eu sempre fui limitado, você vê aí, são muitas coisas, certo? Entenda isso. E aí a gente vai administrando isso, entendendo que coisas objetivas não tem nada a ver com amor. O fruto verdadeiro são coisas que estão conectadas no nosso interior, que nós acrescentamos isso para a pessoa de graça. E quando nós acrescentamos de graça, não estou falando de coisas objetivas. A pessoa está feliz comigo, ela relaciona a minha importância, não relaciona o objeto que eu dou ele, não. Se eu relaciono o objeto dele, foi coisa artificial, é relacionando o objeto, a necessidade. Não. O que acrescenta? São coisas que saem do meu interior, da minha fonte. Isso não é objeto. Não é objeto. Se eu relacionar isso a um objeto, eu cobrar isso da pessoa, qualquer coisa, a pessoa que está cobrando vai ficar equívoco, relacionando uma necessidade, relacionando uma necessidade, da necessidade uma manipulação, né, sei lá, muita coisa que vem. Vamos lá para a expressão livre para a gente entender. Vamos lá. Todo o espaço que está na vista é uma forma de frutificar, de tudo que está na minha vista, eu estou avistando, tá vendo? A partir dos meus olhos, eu tenho o meu óculos aqui, a partir do meu óculos externo para lá é a minha forma de frutificação. Do meu óculos interno, né, são os meus graus, a minha necessidade, aquilo que eu preciso para mim estar avistando o que está do outro lado. Faça essa percepção. O de interior, no interior do óculos representa uma necessidade que eu tenho para me avistar. Do outro lado já é a minha forma de frutificação. Faça essa percepção que é dessa forma que funciona. Então, todo o espaço que está à vista é uma forma de frutificar. Quando o seu fruto estiver unificado, este fruto vai preencher o espaço em outro corpo. Este fruto não pode estar vazando, ele tem que completar o outro corpo, né? O que significa ideia vazando? Você já viu que quando você dá algo no fruto, a pessoa do outro lado, ela questiona o que você deu? Não importa, eu só faço, eu não tenho nada que intrometer no fruto que a pessoa está me dando. Por exemplo, minha esposa falou assim, ô Samuel, eu te amo, por exemplo, eu te amo. Ela deu isso no fruto dela, deu isso para ela realizar. Aí eu recebi e falei assim, não, querida, é legal, eu também te amo. Tranquilo, o fruto dela apareceu em mim, o meu fruto apareceu nela. Os nossos frutos, então nós estamos conectados, certo? O meu valor está aparecendo nela e o valor dela está aparecendo em mim. Então, nós estamos conectados. Mas vamos supor que eu duvide dela. Ela dá um fruto para mim dizendo, olha, Samuel, eu te amo. Então eu vou dizer para ela, não, você não me ama, porque eu vou questionar o fruto dela. Quando eu questiono o fruto dela, eu deixo isso vazar, eu estou querendo modificar, eu estou querendo manipular, eu estou querendo criar alguma coisa naquilo que ela está dando no fruto dela, que não, aquele fruto é dela. Ela me ama, ela disse, Samuel, você me ama. Eu falei, tá tranquilo, beleza, isso é bom, né? Tranquilo, é muito bom. Eu posso receber isso. E quando eu recebo, eu abro a porta para que ele frutifique em mim. É uma espiritualidade, não é um corpo. Ela frutifica em mim, certo? É como os dois corpos estão relacionando sexualmente, eles fazem essa conexão de um tá satisfazendo um desejo um do outro, aquilo que está na vista, né, de ambas. Então, eles vão se comportando sobre aquela ideia até eles se satisfazerem. Entenda isso. Então, é dessa forma que funciona. Então, entenda isso. Ó, todo o espaço que está na vista é uma forma de frutificar. Quando o seu fruto estiver unificado, este fruto vai preencher o espaço em outro corpo. Este fruto não pode estar vazando, ele tem que completar o outro corpo, né? Se vazar, a ideia do vazar, eu modifico, né? Se não vazou, eu abri a porta, falei assim, nossa, que legal você me amar, que legal, eu abri a porta para ela e ela conectou a mim, certo? E interessante isso.
Esses dias eu estava querendo, né, no blog mais anterior, né, mais para frente, só para você ter experiência, eu cresci eu 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 escrevi um roteiro, né, para mim gravar um suposto vídeo com a minha esposa. Eu não sei se ela vai aceitar e também não sei se eu vou pedir, mas eu vou relacionar isso no no relacionamento, né, eh no próximo subtítulo em específico, certo? Aí, o que estava escrito nesse roteiro, né, eu abri a porta para minha esposa, né, num carro, né, é um carro, aí eu abri a porta para minha esposa e deixava, né, entrar, eu ia dizer, né, eh, eu estava querendo chegar em casa e não estou falando de carro, né, eu estava tô se eu adiantar o meu relógio, se eu mover o meu relógio para a esquerda, ele vai eu vou atrasar. Se eu mover, relógio para a direita, eu vou adiantar. Eu estou falando, eu estava querendo chegar em casa e não estou falando de carro, eu estou, falando de relógio e eu estou falando de fruta. Eu esqueci o roteiro, mas e não estou falando de relógio, eu não estou querendo chegar em casa e não estou falando de carro, eu estou falando de tempo e não estou falando eu estou falando de tempo, não estou falando de relógio. Bom, quando chegar lá a gente vai entender. É só uma curiosidade para dar ideia aqui, sabe, que o que que eu quero dizer? Nesse tempo às vezes eu faço, igual estou falando, tudo que eu digo aqui é ideologia, às vezes eu vou para a mídia pegar uma ideia e outra, eu vejo as pessoas fazendo exemplificação de como tratar uma mulher bem, certo? Tudo isso é bom, para unificar, para as pessoas entender que, a gente tem carinho com nossos esposos, tudo isso é bom. Mas em outra determinada situação, eu demonstro também que demonstração não é a realidade, é uma expressão, uma coisa que eu estou criando. Ou seja, mesmo se eu for gravar esse vídeo com a minha esposa, pode não ser a minha realidade, eu estou querendo atrair, eu estou querendo comercializar as coisas. Mas se eu for a pessoa real, se eu faço isso realmente, se eu cuido dela, não é só abrir a porta, mas se eu trato ela como uma esposa, como uma pessoa digna de ter o meu carinho, o meu cuidado, se eu trato ela, se eu manifesto o meu fruto dela, se eu vejo o meu fruto nela, se ela vê o fruto dela em mim, por que eu não, né, não manifestar isso, não fazer uma exemplificação para que as pessoas entendam as particularidades de coisas? Não explica, exemplificação não explica nada, são coisas ideológicas, são coisas que eu estou relacionando a necessidade dos outros, mas dá muito certo, é só para vocês entenderem. Tem um roteiro aí, certo? Aí no final fala assim: olha, abre a porta para o fruto das pessoas a quem você ama, né? No final eu ia dizer isso. Abre as portas para o fruto das pessoas a quem você ama. O fruto da pessoa é quando você dá liberdade, você não muda o fruto da pessoa, você aceita o que ele dá no fruto dele. O que ele tem, ele está entregando para você. Às vezes as pessoas fazem um esforço danado, um sacrifício para dar um fruto bom, e a pessoa do outro lado negando tudo, sabe? É muito ruim. Não importa se a pessoa não sabe, eu vejo muitas pessoas simples arrastando, arrastando para fazer uma coisa boa para os outros e chega ali, sacrifício danado, e chega ali a pessoa rejeita aquele fruto. É muito ruim, sabe. Entenda as dificuldades, né, esses dias mesmos eu estava passando no ônibus, né, uma senhora simples. Aí eu vi ela mexendo com lápis, né, e ela dizendo assim: "Ah, você conhece", assim, né. Aí eu fiquei tão recebi tanto aquilo, né, e falei: "Não, você também conhece". Só a pessoa que entende daquilo que a gente é, que vê o valor em mim, também vejo valor nela, tranquila, a humildade da pessoa ali, mas nossa Deus, o Senhor é muito grande. Aí eu voltei para o íntimo e falei: "Deus, o Senhor é grande". Ou seja, pessoa se esforçando, às vezes, com aquela ideia limitada ali de conhecimento, mas mesmo assim tentando reconhecer aquilo que você está dando no fruto, esse esforço, sabe? Não pode desprezar. Abre a porta para as pessoas, vamos resolver junto, vamos frutificar junto, vamos conectar o nosso fruto. Quando a gente tem boa intenção, até mesmo ideologia se torna coisa incrível. Não há limitação, não existe limitação para você se realizar. Até mesmo essas ideologias se torna um monstro quando você está conectado com Deus. Fica uma coisa grande, tudo fica de Deus. É igual você está vendo aí. O ideal do vazamento explica que um ou outro está querendo mudar o fruto. Quando alguém quiser mudar, vai dar um relacionamento compartilhado, né? E isto pode ser bom desde que ambas estiverem de acordo, né?
Quando eu quero mudar alguma coisa no fruto que a minha esposa me deu, ela me deu, vou querer mudar alguma coisa ali, eu vou dar uma mudazinha, vou dar uma regulada em alguma coisa. Fala: "Olha, não é assim dessa forma", né. Então, aí já vai dar um relacionamento compartilhado. Vê que nesse relacionamento compartilhado, ele vai estar muito ligado às nossas forças brutas, às nossas formas de frutificação de coisas material. Hoje tem muito isso. Por que que as pessoas querem regular a forma que o outro está frutificando? Porque ele está querendo dizer que ele é melhor porque ele frutifique mal, porque ele frutifica maior, porque ele ganha mais dinheiro, ganha mais economia, qualquer coisa que representa a sua força bruta. Então eles vai modificar. Faça a percepção. Hoje, a maioria dos relacionamentos conjugal, quando um marido ou a esposa quer regular alguma coisa no seu fruto, está ligado às coisas objetivas, essas coisas força bruta. É o quanto que você ganha, é o quanto que você gasta e tal. Não que vocês não devam discutir isso, claro, deve discutir, mas quando eu dou alguma coisa e eu quero mudar alguma coisa, é porque está ligado às coisas força bruta. Então dá um relacionamento compartilhado. Olha, eu lavo vazia, você passa roupa, tá tudo certo. Então, é dessa forma que funciona. Entenda isso. Isto explica que, quando o mentor de corpo estiver frutificando, o mentor de corpo deve voltar para o espaço, né, de corpo habitado para entender o fruto que está recebendo, né? A pessoa me deu um fruto lá, eu tenho que voltar para mim, para o meu íntimo e entender. Eu sempre fiz isso. A pessoa às vezes está do outro lado, gerando várias crises para mim. Voltei para dentro aqui tranquilo, estou seguro, tranquilo. Eu sei, fiz a percepção de tudo. E nada que eu falar vai resolver, não é? Então, tranquilo. Voltei para dentro, me conscientizei naquele fruto, tá tranquilo. Fiz a percepção, tá tranquilo. Tá tranquilo, pode falar agora o tanto quiser, eu estou seguro, a minha fonte está protegida, eu não tenho que discutir com pessoas que não têm a sua realidade, não quer acrescentar nada, fica regulando coisas compartilhadas da sua força bruta para se entender sobre coisas objetivas, não quer acrescentar, tudo bem, eu entendo, está tranquilo aqui para mim. Então, entenda isso, ó. Isto pode ser bom desde que ambas estiverem de acordo, o relacionamento compartilhado. Isto explica que, quando o mentor de corpo estiver frutificando, tem um mentor de corpo frutificando do outro lado. O mentor de corpo deve voltar. Agora eu voltei para dentro do espaço de corpo habitado para entender do fruto que o outro relacionamento está dando, né? Que está recebendo. Às vezes está do outro lado, né? O seu patrão te dá um fruto, né? E você vai entender se é negado ou não. A sua esposa te dá um fruto, você vai entender se é negado ou não. Se for a coisa boa, você abre a porta para ela, deixa ela entrar, né? Uma frutificação espiritual, uma coisa espiritual, uma intenção espiritual, deixa ela entrar e vocês unificam o seu fruto. Se for uma coisa ruim, fala, não, tá exagerado isso, tranquilo, pode mudar nisso, pode consertar uma coisa e outra, qualquer coisa, certo? Desde que você não demonstre a ela que ela também tem essa limitação, você pode demonstrar que ela tem limitação. Muitas pessoas, ela não entende, sabe, que ela tem limitação e faz as coisas de qualquer jeito, certo? Ou seja, tudo é formas, e depende muito daquilo que você está relacionando. Você pode, né, mudar. Quando é o amor, é uma coisa mais delicada. Você sabe que é só acrescentar. Eu tenho que ser flexível para mim receber para uma pessoa simples da honestidade. Tem que várias formas. Coisa objetiva, não. Eu já é uma coisa mais bruta, uma coisa mais compartilhado, eu faço favor a pessoa faz favor para mim, qualquer coisa, tudo vai dar certo. Eu oriento a pessoa naquilo que ela está errando, ela pode ser uma coisa boa, mas a partir da frutificação dela, a partir da frutificação dela. Quando eu vou orientar, quando eu vou ensinar, quando eu vou instruir, eu uso a partir da frutificação dela. Eu demonstro ela, coloco isso no fruto dela. Eu não vou atacar a fonte dela, o corpo dela e dizer, olha, você está fazendo tudo errado. Não, não, se está fazendo errado, eu demonstro a partir da vista dela, daquilo que ela pode melhorar, com aquilo que ela pode frutificar. Nada no corpo dela, na fonte dela, né? Entenda isso. Existe essas complexidades de você estar frutificando, falando da fonte, falando diretamente do frutificação. O frutificação comercial, daquilo da coisa objetiva, ele fica muito, mas muito desagarrado desse corpo, representando os valores daquilo que é produtividade, representando várias coisas, de menos o amor, aquilo que está no nosso interior. O amor, ele é de graça, ele acrescenta para a pessoa. Eu vejo meu valor na minha esposa vê o valor em mim, certo? E quando eu relaciono isso na unidade, na simplicidade, eu deixo todas as coisas objetivas fora, eu tenho mais liberdade para mim falar diversidade de coisas com ela. Diversidade de coisas, eu fico mais livre, eu tenho mais liberdade, certo?
Entenda isso. É, entenda isso. Então, vamos lá, ó. Se o mentor, vamos lá, o mentor de corpo deve voltar para o seu espaço, né, e do corpo habitado para entender do fruto que está recebendo. Se o mentor de corpo mudar algo no fruto do outro, a possibilidade de unificação do fruto diminui, né, do corpo, né, diminui do corpo do outro. A pessoa chegou de lá, me deu um fruto, né, e eu vou ali tentar melhorar aquele fruto. Olha, esse seu fruto não está bom, né? Claro que várias pode representar várias coisas. Esse seu fruto não está bom, tem que ser assim, sabe? Você tem que ser assim, assim, aquele outro, tal, blá, 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 blá. Você vê que essa ideia não é uma coisa que possa acrescentar. Você está insultando a pessoa, a forma que ela está relacionando, entende isso? Ou seja, existe várias possibilidades, complexidade, existe uma delicadeza. Ou seja, se a pessoa falou que me ama, por exemplo, que é uma forma única, mais simples para ter, ela falou que me ama, tudo bem, abra a porta, tá tranquilo, também te amo, tá tranquilo, que beleza, que você é uma pessoa preciosa. Se não for por você, é por Deus, porque Deus é incrível, né? Tem uma origem aí habitada. Se você está com crise, também a gente vamos destravar essa crise, sabe? Vamos frutificar, vamos dar o fruto de Deus, uma coisa boa no fruto, e vamos acrescentar isso para as outras pessoas, certo? Seja por exemplificação, por ideologia, certo? Vamos se ajuntar para que tudo isso dê certo. A possibilidade de unificação do fruto diminui, né, do corpo do outro, né, quando eu replico o corpo, quando eu replico a frutificação do outro, pois o valor que ele deu no fruto não está unificado. Quando o mentor de corpo habitado queira mudar algo no fruto de outro fruto, vai explicar que ele vai relacionar o interesse dele, né, em outro corpo. Aí já vai o interesse dele, já vai uma coisa mais compartilhada, força bruta. Aquilo que eu quero, aquilo que a outra pessoa quer, eu olho a intenção da pessoa, olho a minha intenção, eu tento relacionar os interesses de ambas, então já é uma coisa mais objetiva, certo? Existem essas duas complexidades. Você vê que é muito complexo para você falar isso em particularidade, mesmo porque você tem que buscar exemplificação dentro da sociedade, e são várias coisas. O fruto comercial, é só você fazer a percepção. Quando é comercial, são coisas de interesse, coisas compartilhadas, são coisas que é comercializadas, coisas que estão paradas dentro da sociedade. Agora, quando eu falo de coisas do amor, da vida nosso, da fonte, nós acrescenta. E quando vai de um lado ou outro, a pessoa está questionando o que você está acrescentando, ela está querendo regular alguma coisa, certo? Aí fica uma coisa mais delicada. Faça essa percepção, entenda as particularidades de ambos para que isso fique bem dividido na forma de frutificação, que as coisas objetivas não são coisas que nós podemos dizer que seja amor. Entenda isso, bem separado na nossa consciência. Ou seja, eu posso dar o meu interesse no fruto, no meu fruto, né? Eu posso dar o meu interesse no meu fruto, mas não posso dar o meu interesse no fruto de outro corpo desabitado. Ou seja, aqui está explicando bem. O meu fruto eu posso modelar ele, posso modificar, posso mentir, posso fazer aquilo, posso. Tudo isso é uma possibilidade que eu tenho, certo? Claro que dependendo da forma que eu dou, eu vou estar negando, né, a minha fonte, aquilo que eu sou, a minha conexão com Deus, certo? Eu vou dar isso na vista para me atrair coisas, entende? Então isso vai ganhar uma grande complexidade. Mas eu tenho esse poder de modificar o meu fruto, de modelar ele, de colocar ele do jeito que eu quero. Eu posso fazer isso, né? E isso muitas das vezes gera várias fantasias em mulheres, em esposa, em qualquer coisa, certo? Entenda isso. E dependendo do que for, né, as pessoas vão chegar numa conclusão de que elas vão até dizer, olha que pessoa boa, sei lá, qualquer coisa. Mas aí quando você vai ver, ele está modelando esse fruto totalmente equivocado, fazendo um equívoco desse fruto, dando uma coisa errada para as pessoas. E muitas das vezes ele vai ficar bem aceito, dependendo da pessoa que está do outro lado. Entende isso? Então, eu posso dar o meu interesse, né, no meu fruto. Eu posso mudar o meu fruto, mas não posso mudar o fruto de outro, né? Tudo que é meu, eu posso mudar. No meu fruto, eu posso. Esse é o meu limite máximo. Quando vocês entenderem esse espaço que nós temos, que está na nossa vista, nosso espaço de frutificação, que está no poder público, você vai entender que esse é o limite do homem. É só até aí que ele vai. Não vai mais do que isso. O que passar disso já é o espaço do outro, já é a forma que o outro frutifica.
Quando eu tento relacionar esse espaço que está na minha vista, na minha forma de frutificação, eu não invado o que os outros estão dando, eu não invado as privacidades, a forma que o outro comercializa, eu não invado a forma que o outro acrescenta, eu não invado nada. Eu consigo fazer ampla percepção e mudar os meus relacionamentos de acordo com a pessoa. Tudo que está na minha vista. Tudo que está na minha vista. Veja o quanto ele é grandioso. E é dele que gera várias possibilidades. E é dele que, dessa vista que Deus unificou todos os corpos, pelo aquilo que as pessoas vê, pelo aquilo que as pessoas determinam, por essa vista. Não é nada que está no interior, não é Deus não determinou nada ideologicamente no nosso interior, porque nós somos purificados. É por essa vista que sai a ciência do bem e do mal. É essa vista que determina as coisas que tem dentro da sociedade, as línguas, as crises, tudo por essa vista que nós estamos avistando. Faça essa percepção. Ele pode ser tanto uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas se eu medir o meu espaço, eu sou mentor de corpo, eu medir o meu espaço de frutificação, o que está na minha vista, o meu limite, eu entendo o espaço do outro. Eu entendo, quando a pessoa vem, acrescenta alguma coisa para mim, eu unifico o meu fruto com o dela, falo assim, nossa, essa coisa é legal. Quando a pessoa vem realizando para mim, dando uma coisa objetiva para mim, eu faço a medida daquilo que ele está me dando, se vai valer a pena ou não. Se eu vou fazer um favor para ele, depois ele vai fazer um favor para mim. Se vai ser uma troca de favores, eu tenho que medir se vai valer a pena ou não. Eu posso negar quando é objetivo, posso negar ou não. Mas quando eu vejo que a pessoa tem boas intenções, que ele está acrescentando isso em mim, no meu fruto, eu tenho que unificar ele. É isso que justifica o reino de Deus. Ele viu o meu valor, eu vejo o valor nele também. Se não for por ele, por Deus, tranquilo, eu não preciso negar nenhum dos meus irmãos, por mais que está em crise, por mais que está destruído dentro da sociedade, eu não preciso, não sinto necessidade de negar ele. Se eu não for por ele, é por Deus. Já tem vários blogs diários que eu explico sobre isso, certo? Entenda isso. Às vezes, uma vez eu falei, né? Vou falar assim para você entender. Às vezes eu olho para uma pessoa, um sexo bonito, muito atraente, eu faço a percepção, né? Se não for por ela, eu vou por Deus. Falo assim, não, Deus, o Senhor criou uma coisa perfeita, muito legal, tá? O Senhor está de parabéns, então eu volto para Deus. Não é por ela, por ela. Porque às vezes tem muita pessoa que, né, tem um sexo arrogante, pisa em outras pessoas, humilde, e faz disso uma crise, sabe? Não vale a pena, não vale a pena, sabe? Às vezes é muito melhor você ficar com uma pessoa que não tem atração sexual nenhuma, vou falar isso diretamente para você entender, e ela te trate bem, você vai ser 1000 vezes, milhões de vezes mais realizado, porque o que realiza são os nossos valores, aquilo que a pessoa vê em nós e aquilo que nós vê nela. Ela viu o meu valor, e eu vi o valor, isso que realiza. Pode ser qualquer pessoa. As expressões, elas se tornam atrativas a partir do momento que eu não conheço a verdade, a fonte, né? Se eu conheço a fonte, eu vejo que essa ideia da inteligência artificial, dessas coisas que estão na nossa vista, são todas as coisas artificial, não determina nada, não determina nossas alegrias, não determina nossos prazeres, são todas coisas artificial, certo? Mas quando eu vejo que ela tem uma fonte, eu volto para ela e falo assim, não, se não for por ela, é por Deus. Então eu determino isso. Por mais que ela está em crise, eu vou para ela. Então acabou a minha crise, acabou o meu problema, minhas vistas é boa, eu vejo a forma das pessoas, eu vejo que é o reino de Deus, acabou, minha crise acabou. Né? Então eu tenho uma vista boa, né? Eu sou um interior bom e também tenho uma vista boa, acabou. Ah, a pessoa está matando, está roubando, blá blá blá, dentro da sociedade, beleza. Né? Se responsabiliza isso que você está entregando aí, tá? Entenda isso. Este ideal será um princípio de um fruto comercial, né? Quando você relaciona o interesse, vamos voltar mais um aqui, está muito agarrado. Vamos lá, ó. Mas não posso dar o meu interesse. Mas não posso dar o meu interesse. Vamos voltar mais. Ou seja, eu posso dar o meu interesse no meu fruto, né? Naquilo que é a minha vista. Mas não posso dar o meu interesse no fruto do outro, aquilo que o outro está frutificando, aquilo que está o fruto da desabitado de mim, do espaço, da frutificação de outra pessoa, não posso mudar aquilo, não posso, hora nenhuma. Pode estar em crise, pode estar fazendo, não muda, não muda. Fica quieto na sua forma de frutificar. Faça apenas a percepção. Você não precisa falar, você não precisa fazer nada, você ouve e determina aquilo para você. Este ideal será um princípio, né? Quando você. Vamos lá de novo, eu estou querendo emendar as expressões, mas eu estou parando para dar a expressão ali. Mas vamos ler por completo agora. Ou seja, eu posso dar o meu interesse no meu fruto, mas não posso dar
o meu interesse no fruto de outro corpo desabitado. Este ideal será um princípio de um fruto, né, comercial, de frutificação. Perceba que você terá que mudar a sua forma de relacionar, né? Você vai achando que a pessoa está te amando. Aí a pessoa vai te relaciona o interesse, né? Tranquilo, eu fiz a percepção, beleza. É interesse com interesse, então é comércio, vamos mudar a nossa forma de relacionamento. Beleza, você me dá uma coisa, eu te dou uma coisa, certo? Olha, eu estou te procurando porque eu estou querendo vender o carro. Eu vim numa festa hoje porque eu estou querendo vender um carro para tal pessoa. Não tem problema nenhum. Ah, você veio por interesse? Sim, interesse comercial. Quem é que não tem interesse? Quem não quer frutificar? Quem não quer comercializar? Quem não quer ganhar dinheiro para cuidar dos seus filhos, do seu pai, de sua mãe, qualquer coisa? Quem não quer ter um acesso a um poder econômico para resolver as coisas? Sim, comercial, né? Ah, você não veio por amor, não? Ah, não, não está na hora de fazer isso. Tem tempo para você relacionar as coisas e agora nós vamos comercializar. Tá tranquilo, certo? Entenda isso, eu vou pelo interesse, meu interesse, ele vai pelo interesse dele e nós vamos mover coisas que estão paradas dentro da sociedade. Pronto. Quando eu fizer isso, eu tenho que entender que eu não devo levar prejuízo a ele, nem ele leva prejuízo a mim. Ambos nós temos que sair daquela festa satisfeitos pelos negócios que nós fizemos. Entenda isso. Pois este fruto não acrescenta e passa a ser um relacionamento compartilhado, né, da relação, explicando a força bruta diretamente, né, os valores, aquilo que eu frutifico no meu espaço, aquilo que a pessoa frutifica no espaço dele, dá um fruto comercial, uma comercialização daquilo que nós estamos dando, daquilo que nós estamos recebendo, sendo tudo isso objetivamente, certo? Quando é amor, mais uma vez, eu acrescento. Quando é coisa objetiva, eu relaciono coisas paradas dentro da sociedade. Coisas objetivas são coisas paradas. É coisa movendo coisas, sei lá, qualquer coisa. Mas de menos o amor acrescenta. Ah, beleza, eu fui para um comércio, eu fui para um negócio, né, para uma festa de negócio. Aí cheguei lá, eu vendi o carro para a pessoa, mas depois eu conheci aquela pessoa, eu vi, nossa, que pessoa legal. Eu quero tomar um café com você agora, sem comércio, sem nada. Vamos para casa tomar um café, vamos falar de coisas, vamos pensar, só a gente estar unificando nosso fruto, ficar tranquilo, sabe? Conversando de coisas, vamos falar de tudo, vamos relacionar tudo, tá tranquilo, sabe? Aí mudou, aí já não é mais interesse, já estou cultivando uma amizade, estou cultivando uma coisa que para a gente unificar o nosso fruto, certo? E se tiver de novo voltar, eu tenho mais um carro aqui, vamos vender o carro, vamos voltar a vender, comercializar também, beleza, aí já é uma coisa mais simples, né? Quando você se torna amigo, já é uma coisa mais legal, porque vocês se tornar amigos, as coisas ficam bem mais tranquilas, seus comércios vai frutificar mais rápido, você sabe com quem você está lidando, com a pessoa de confiança, a pessoa não vai passar a perna, você faz um negócio, você apresenta um trabalho. Hoje tem muito essa ideia de você estar frutificando de uma forma mais comercial, né? Que hoje coisas artificial, coisas, dá muita mídia, que dá muita mídia hoje, dá muita comercialização, dá muito dinheiro, dá renda muito. Às vezes você nem precisa vender, você só precisa vender a ideia. Vendendo a ideia hoje dá muito, hoje você vê a mídia está muito flexionada, sabe? Às vezes você apresenta uma coisa aqui dentro da mídia, vamos falar só para você entender. É, Às vezes você apresenta uma coisa na mídia aí, né? E aí você vai ver que dá aquela explosão, a pessoa vai lá e fica rica, milionária, nas redes sociais, vendendo ideia nas redes sociais. Eu, particularmente, vou falar assim, eu acho isso muito incomum. A força bruta, nós vamos falar isso no subtítulo mais para frente, né, no subtítulo que eu vou produzir, armazenamento de dados, né, construindo um cenário, armazenamento de dados, construindo um cenário. Eu, particularmente, eu acho que a força bruta, eu tenho para mim que a força bruta deve ser valorizada, não a comercialização daquilo que nós estamos dando direto no fruto, certo? O fruto hoje está bem valorizado, a fruta de comercialização, mas nós também temos que valorizar a força bruta, valorizar os trabalhos dos trabalhadores, os produtores, tudo isso tem que ser valorizado. Hoje está aí, ó. Você vê, os trabalhadores das forças brutas estão todos desvalorizados, eles não têm os valores, e é ao contrário, não é o fruto que deve, não é o conhecimento que deve frutificar, o que deve frutificar são o quê?
a força bruta que deve frutificar, aquilo que eu dedico, aquilo que eu vou para a escola, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu dedico a aprender as coisas para mim frutificar isso, para mim acrescentar isso na vida das pessoas. E é assim que funciona, começa pela força bruta. Ou todo mundo vai ficar de braço cruzado, vamos ganhar dinheiro aí dessa forma, né, sobre inteligência artificial, sobre mídias, e tudo vai ficar uma coisa equívoca. Hoje está aí representando isso, eu gosto muito, sabe, desse trabalho de unificação que Deus está apresentando, é muito grandioso de qualquer forma, certo? E tudo isso é um processo, é um tempo, certo? Não é que isso seja ruim, não é que seja bom, mas existe uma forma correta para você lidar com isso, certo? Entenda isso. Perceba que tudo é questão de percepção, e se o seu relacionamento quiser mudar algo no fruto, perceba o que está mudando. Se for coisa dele, ele poderá mudar para unificar o fruto dele com o seu, né? Quando eu só posso mexer no meu fruto. Quando eu sou uma pessoa bem disciplinada, bem na minha, bem no meu lugar, eu só mexo no meu fruto, na minha forma de frutificar, certo? E eu vou moldando isso com os meus comportamentos, fazendo transparência, relacionando uma coisa e outra, deixando tudo claro de como é que funciona na realidade, nas coisas. Não preciso modificar nada, querer alterar alguma coisa, não. Livre, transparência, pronto, tranquilo. E é isso que determina uma sociedade, determina o reino de Deus, aquilo que nossa dedicação, nosso esforço, a nossa forma de ser transparente, né? Não é só vendendo mídia, promovendo outras pessoas. Não é só isso. Tem a minha realidade. A realidade, ela explica muito a nossa força bruta, aquilo que nós estamos vivendo com o nosso filho, nossa esposa, com o nosso pai, nossa mãe, com o nosso patrão. É isso que representa a nossa realidade. Entenda isso. Perceba o que está mudando, né? Perceba o que está mudando. Se for coisa dele, né, dela, ela poderá mudar, né? Se a pessoa está dando alguma coisa no fruto, ela poderá mudar, né? Para unificar o fruto dela, né? Às vezes eu dei uma coisa para uma esposa, eu falei assim, nossa, não é isso que é um fruto bom. Eu posso voltar ele para mim e mudar. Falar, ó, eu posso consertar isso. Olha, é isso, isso, isso. E assim, dessa forma, eu fiz a percepção que eu posso mudar de ideia para conectar o fruto dela. Tranquilo que eu posso, certo? Muitas das vezes as minhas expressões nem sempre estão corretas, certo? Eu posso optar por em negociar, eu posso, em vez de eu estar negociando alguma coisa com a minha esposa, eu posso simplesmente acrescentar, tá tudo certo. Só acrescento, aí meu valor vai aparecer mais nela, e eu estou disposto a fazer isso, vai aparecer. Vai aparecer. Não precipite, vai tranquilo e você vai ver que um dia vai aparecer. Se você estiver frutificando bem, né, vai aparecer, certo? O bem, ele sempre vence o bem, certo? Entenda isso. Quando a pessoa vê que você é uma origem, que você é uma fonte, que você é conectado com a fonte, que você é uma pessoa boa, então logo o seu valor vai aparecer na pessoa, em qualquer um. Pode olhar aí, aparece. Faça a percepção que parece. Seu valor vai aparecer, seus frutos vai unificar em qualquer pessoa. Entenda isso. Porque tudo é de Deus. Entenda isso. Porém, e se ela mudar algo diretamente no fruto que você deu, tem que perceber o que está sendo mudado, né? Para saber se é bom ou ruim. Eu falei uma coisa para minha esposa, dei uma coisa no meu fruto, eu falei uma coisa na minha esposa, no meu fruto, dei isso no meu fruto. E ela pegou aquele e quer mudar ela, mudar uma moldada. Quando ela dá uma ideia, como eu sou muito íntimo, o que eu faço? Eu valorizo aquilo que ela está dizendo e tento fazer uma conexão com aquilo que ela está dizendo, para eu nem ela perder, para nós se tornar agradável. Quando você tem muito conhecimento e também tem muita sabedoria, conhecimento é coisas que está dentro da sociedade, sabedoria são coisas da fonte, quando você tem esses dois conectados, você fica ilimitado. Você fica limitada, você tem Deus na sua fonte e tem conhecimento de várias coisas, você fica limitado. Ilimitado, você tem liberdade para todas quantas coisas, certo? Tem liberdade para muita coisa. Ou seja, e quanto mais eu tenho vários motivos, várias ideias para me relacionar, mudando uma coisa e outra, ela muda uma coisa no meu fruto, quando a gente são íntimos, ela muda uma coisa no meu fruto, eu mudo uma coisa no fruto dela, tá tranquilo, e elas vão fazendo liberdade a partir da nossa vista, sem crise, sem nada, tranquilo, certo? É ruim quando você muda uma coisa que você está provocando.
aí é ruim, sabe, com más intenções. Você fez a percepção que a partir da vista é uma forma de frutificar, você pode orientar por esse fruto, você pode relacionar várias coisas, você pode unificar os seus corpos por esse fruto, pode, quando esse fruto é limpo, quando ele é espiritual, tem boas intenções, você pode. Mas quando é um fruto sujo, não. O que seria um fruto sujo? São coisas mais intencionadas, falsidade, mentira, coisas ideológicas, tudo isso são coisas falsas, não acrescenta na vida de ninguém, certo? Quando eu tenho as minhas formas, sabendo que as duas formas de frutificar, frutificação são coisas do conhecimento que estão paradas dentro da sociedade, que é coisas movendo coisas, eu movo meu interesse, a minha esposa move o interesse dela a mim, aí quando é coisa para acrescentar, eu vou lá e acrescento para ela, tá tranquilo, quando é coisa para acrescentar para mim, ela vem cá e acrescenta, são todos caminhos relacionáveis, tempo vai mudando e a gente vai relacionando, vai relacionando. A gente fica ilimitado quando a gente tem muito conhecimento, quando a gente entenda dessa ideia. Então, vamos ler esse finalzinho para a gente encerrarmos este blog diário. Perceba que tudo é questão de percepção. E se o seu relacionamento quiser mudar algo no fruto, perceba que o que está mudando, se for coisa dele, ele poderá mudar para unificar o fruto dele com o seu. Porém, se ele mudar algo diretamente no fruto que você deu, tem que perceber o que está sendo mudado para saber se é bom ou ruim. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendido. Se não compreendeu nada, desliga o vídeo, segue seu caminho, tá tudo certo para mim, tranquilo, tá? Faça esse trabalho de conscientização, certo? Pelo blog diário, faça o trabalho pela descrição do vídeo, certo? Muito interessante você relacionar a descrição do vídeo, se relaciona o card do vídeo, e para você ver essas duas playlists grandiosas, o Diabo Assediou em Mim, e mais essa playlist Melhor das Melhores, tudo produtivo, para que você seja essa pessoa bem relacionável, que você entenda as particularidades de ambas formas de relacionamento, entenda isso. O fruto, ele tem essa ideia, ele pode provocar uma desigualdade, ele tem essa liberdade de provocar uma desigualdade, mas o corpo não. O corpo, ele não provoca uma desigualdade. Tudo que você vai na fonte, vai diretamente na pessoa, da forma que ela frutificar, e por mais que ela está em crise, não mexe ali no corpo da pessoa, não toque, deixa ela tranquila. Ela, mas a pessoa está com muita crise e tal, aguarde, espere, deixa a pessoa quieta, tranquila, refletindo sobre uma coisa ou outra. Uma hora ela vai ver o valor dela e ela vai começar a frutificar, assim como você também frutifica bem, não é? Então, deixa as pessoas livres, deixa elas ter as oportunidades, deixa elas ter as experiências dela, tranquilo, tranquilo, sabe? Não força não, tá tranquilo. Se você está vendo esse vídeo, está vendo, né, está conscientizando, você está saindo de uma crise, saia calado no silêncio, não faz barulho, deixa as pessoas dormirem, descansarem, certo? Para que elas possam acordar num lugar bom, aonde que você pode estar representando esse bom ambiente para ela, não esse mau ambiente, provocando crises, colocando línguas contra línguas ideológicas, fazendo ideologia, não faça isso não. Agora, se você viu esse vídeo e achou interessante, falou assim, nossa, que interessante isso aí, eu aprendi muito com esse blog diário, se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, se não, desliga o vídeo, segue o seu caminho, tudo perfeito. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.